Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos lá iniciar a nossa última aula do semestre da disciplina de Imposto de Renda Pessoa Física. Passado aí o prazo de entrega, né? Essa loucura que todos os contadores aí anualmente vivem, né? Loucura boa, né? Loucura boa. Bastante trabalho, graças a Deus. Só um minutinho que eu já vou compartilhar ela com vocês aqui, a gente já inicia. E aí, Arley, tranquilo? Ô, André, tudo bom? Beleza? Você Beleza, tudo jóia. passou o sufoco aí do imposto de renda? Passei. Aí foi bom, aprendi um bocado Foi de coisa. bom. Bom demais, né? Cada ano é É, uma, é uma uma aventura novidade, né? diferente. É, É, exatamente. aí foi bom. Bom demais. Deixa eu só pegar os informes aqui. Legal. Bom, então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte hoje. A gente vai finalizar dois pontos aqui que eu acho importantes, que são pontos ainda teóricos. Vamos falar um pouco sobre a ficha bens e direitos e vamos fazer um apanhado geral, assim, só uma apanhado geral, porque prova de vocês semana que vem. Então, eu vou fazer uma espécie de revisão, assim, os principais pontos aí, e falar um pouco de como é a abordagem da prova, né? Salvo engano não, né? Prova semana que vem, sábado, não é Isso, isso? sábado, Dia 15. presencial. Exatamente. É presencial. Acredito que eu deva estar lá. Beleza. Então, é o seguinte, ó, dois pontos aqui que é legal a gente falar. Vamos ao compartilhamento. Compartilhar a tela toda. Vamos lá. Ó, vamos falar aqui sobre rendimentos recebidos de pessoa jurídica com exigibilidade suspensa. Então, deixa eu abrir aqui o programa que eu estava com. Nós estamos usando o 23, né? Nós estamos usando o Bom, 23. não tô até na dúvida, não mudou para 24, não? Deixa eu ver aqui, cara, são tantas. Deixa eu ver aqui se a gente está. Não, estamos no 23 mesmo. 3 mesmo? Mas assim, é tranquilo. Se a gente quiser usar o 24 também, não tem problema, não. Vamos Não, lá. acho que quase não teve modificação, não é? Quase não teve mesmo, não. Teve só aquela questão ali de atualização dos bens a valor de mercado, né, do exterior, mas é algo que é transitório, né, só na declaração de agora. Mas vamos lá. Lembrando, né, pessoal, que essa disciplina aqui é a disciplina mais no intuito mais focado no profissional, assim, né? A prova é consequência do dia a dia aqui, não é uma coisa muito. Não fico muito apegado a essa questão de esses ritos acadêmicos nessa disciplina aqui, não. A disciplina aqui é para a gente discutir, como se fosse uma roda de debate aqui, para a gente discutir situações ali que, enquanto profissionais, a gente vai lidar, né? Assim, nós estamos falando de disciplina de praticamente último período, então, assim, quem está nessa disciplina aqui é mais contador do que não é, né? Uhum. Mais próximo de ser contador do que não ser, né? Então, assim, é coisa do dia a dia mesmo. Vamos lá. Então, ó, aqui. Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas de exigibilidade suspensa.
que eu tenho para falar disso aqui? Uma ficha pouquíssimo utilizada. Eu, esse ano, por exemplo, não utilizei. Ano passado, acho que uma situação. E ano retrasado, acho que também não. Muito raro a gente utilizar essa ficha, tá? E aí, a gente precisa falar o seguinte: tem umas expressões que elas são bem técnicas e elas vêm lá do direito tributário. E aí, se a gente não tem um aprofundamento, uma discussão técnica de direito tributário, essas expressões elas ficam meio que assim, meio que no limbo, assim. A gente sabe mais ou menos o que tem ali, mas não sabe tecnicamente o que ela significa. Então é bom a gente deixar esses conceitos, assim, até porque se a gente não entende direito, como é que a gente vai passar isso para o nosso cliente, né? A gente tem que entender tecnicamente, ainda aplicar a arte de conseguir transmitir isso com uma linguagem do dia a dia, ou ao menos uma linguagem que o nosso cliente consiga entender, para a gente não virar aquele profissional comum no mercado, que é aquela pessoa que conversa com o cliente não entende nada e simplesmente precisa confiar, não é assim? Muito bem. Dito isso, o que significa isso, né, gente? Suspensão da exigibilidade. É que, assim, lá no CTN, no Código Tributário Nacional, existem algumas hipóteses. Hipóteses são situações em que o crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa. Primeiro, né, crédito tributário, né? O CTN utiliza o CTN utiliza crédito tributário com o que a gente utiliza tributo no dia a dia. Ah, dever o tributo. Não, tem que pagar isso aqui, estou devendo isso aqui, né? Ele chama crédito tributário no sentido de o valor que o contribuinte, ou seja, o sujeito passivo, deve para o sujeito ativo, que é o Estado, né? Então, é crédito nesse sentido, é o crédito tributário do Estado, né? Da visão do Estado, né? Beleza. Ok. Ele elenca algumas situações em que esse tributo, então, está suspenso. A exigibilidade dele está suspensa. Tá? O que é isso? É quando existem algumas situações, tá? Ou seja, é aquela situação em que o tributo existe, mas não pode haver ações de cobrança devido à ocorrência dessas situações. A ocorrência mais clássica é o parcelamento, né? É o parcelamento. E a segunda ocorrência mais clássica é quando se está numa discussão judicial acerca daquele tributo. Perceba que eu não cheguei no imposto de renda ainda, estou falando de uma maneira geral, né? Porque isso o CTN traz para todo e qualquer tributo, inclusive o imposto de renda da pessoa física, né? Lembrando que o imposto de renda da pessoa física não é um tributo de natureza diferente do imposto de renda da pessoa jurídica, é tudo imposto de renda, né? Embora cada um tenha as suas características, mas o tributo é o mesmo. Beleza. Então, o que nós estamos falando? Se você tem um tributo parcelado, o Estado não pode cobrar. Por quê? Porque você justamente está em parcelamento, né? Está pagando ali no dia a dia, né? Então, esse é um ponto. E no imposto de renda pessoa física, quando existe essa hipótese de o tributo está numa discussão judicial, qual é a ideia dessa ficha? Ora, eu estou informando para a Receita que, olha, tem esse tributo aí, mas segura aí que está sob discussão. Então, é meramente informativo, né? E é uma ficha bem simples. Vamos lá, ó. Ó, tá aqui, rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. Ah, André, por que você falou sobre o parcelamento? Ora, porque a gente precisa conectar as coisas teóricas com as práticas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque são as duas situações em que você mais vai ver essa expressão exigibilidade suspensa. Ou quando o seu tributo está em parcelamento, ou quando você tem tributo que é objeto de uma discussão judicial. Beleza? E aí, sabe uma questão prática que você vai ver
tributos com exigibilidade suspensa quando você tem um parcelamento e você tira um relatório de situação fiscal no ECAC daquela pessoa física ou jurídica. Vai estar lá. Tributos com exigibilidade suspensa. Aí vai ter lá o número de parcelamento. É exatamente isso, né? Ou seja, é a Receita te informando aqui, olha, você está devendo isso aqui, mas eu sei que está em parcelamento e tal. Ah, se você perdeu o parcelamento, ele volta a ser um tributo que pode ser exigido. Então, a Receita ou qualquer outro sujeito ativo pode implementar ou agir de maneira de cobrar o tributo. Beleza? Então, tá. O segundo exemplo é esse aqui que a gente está dando, né? Especificamente com relação a imposto de renda e com relação à discussão judicial. Olha lá, ó, super tranquilo, olha lá. Ó. CPF ou CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora, rendimentos tributáveis, olha lá, ó, imposto com elegibilidade suspensa, depósitos judiciais do imposto. Geralmente, isso vai estar no informe de rendimentos, tá? Da fonte pagadora, se não estiver em algum documento específico do processo judicial em que esteja discutido, tá? Muito André, raro a gente utilizar essa ficha, tá? Pode falar. por exemplo, o cliente tem lá tem assim, R$ 50.000 de parcelamento. Uhum. Aí naquele ano ele pagou, sei lá, pagou 10 mil. Ali a gente vai julgar o residual, os 40 mil que tá faltando? Então, aqui no imposto de renda especificamente, a gente não Ou é um- lança os parcelamentos, tá? Eu quis dizer parcelamento tão somente para quando você enxergar isso, você saber, opa, eu sei que é exigibilidade suspensa, tá? Mas a Hum, declaração do imposto de renda não exige, na verdade, nem há campo para que você lance tá com- tributos que estão parcelados. Mas Ah, há tá. a exigência de se lançar tributos que estão sob discussão. O tributo, né? Ah, então um outro tributo, tipo o ICMS. Não, não, não. O próprio imposto de renda da pessoa física mesmo. Mas ele estando objeto de discussão, sabe? Hum, Exemplo, você tem uma. O último exemplo que eu peguei. é, essa discussão é muito boa. Você sabe aquele rendimento isento de moléstia grave? uhum, O camarada tem ali cardiopatia grave, câncer, etc. E o rendimento fruto da aposentadoria dele, aposentadoria, pensão, é isento, concorda? sim. Tanto é que a gente lança aqui, né? Ó. Olha lá, ó, pensão provente de aposentadoria ou reforma por moléstia grave. Beleza. Já teve discussão na Receita, que é o seguinte: o camarada teve câncer, mas foi curado do câncer. Ou Hum, seja, você tem ali, você pode ter tido uma situação em que o laudo, um novo laudo emitido pelo médico fala, não, você teve câncer em tal período, mas agora você é considerado curado. Às vezes um câncer de, de menor gravidade, que foi diagnosticado com antecedência, né, de maneira precoce e tal, passou o tempo, o cara fez uma cirurgia e tal, não sei o que, beleza, está curado. E aí já teve situações em que a Receita volta a cobrar. vai. Ou seja, você fica isento durante um determinado tempo, ou seja, de maneira objetiva. Enquanto você tem a moléstia grave, você é isento. Depois que você não tem mais, volta à vida normal, né? Hoje já tem jurisprudência no STJ, inclusive, e eu não me lembro se há instrução normativa nesse solução ou solução de consulta nesse sentido, mas judicialmente com certeza há. Que independe se você teve cura ou não, entendeu? E aí poderia ser um caso. Uhum. Então você, por exemplo, passou a receber, curou, continuou recebendo a sua aposentadoria da fonte pagadora, provavelmente INSS, mas ele voltou a ser tributável e, Tributado. consequentemente, ter imposto de renda retido todos os meses. Aí o que você vai? Aí você foi na justiça. Falou, não, ué. Aqui, ó, tem jurisprudência do STJ falando que beleza, mesmo o camarada que teve câncer curado e já está curado, ele ainda continua como isento e tudo mais, e está em discussão judicial ainda, né? O juiz não bateu um martelo se de fato vai ser isento ou se de fato não vai. Enquanto isso não acontece, ou seja, no decorrer do processo judicial, você vai lançar aqui.
né? Claro que isso vai estar discriminado no informe de rendimentos, tá? Hum, É como se entendi. você fosse fazendo depósitos judiciais do imposto de renda ali, né? Lá no final, após o trânsito em julgado da ação, o juiz, o Poder Judiciário vai dizer, não, e aí, é isento ou não é isento? Ah, é isento, então beleza, então vamos restituir o contribuinte. É mais ou menos essa ideia, entendeu? É basicamente rendimentos e imposto de renda relativo a esse rendimento que são objeto de discussão judicial. É engraçado, né, não ter ainda o número do processo aqui, né? É. Acredito que em breve isso deve acontecer. Tanto é que aqui, ó, quando você lança, não sei se 2023 vai ter, quando você lança pensão, ó, não, acho que não, vai estar aqui, ó. Deixa eu ver se 2023 tem. Não, ainda não tem. 2024 é que tem, quer ver, ó? Vou pegar uma qualquer aqui. Ah lá, ó. Olha a diferença de um programa para o outro. Estou lançando alimentando. O que é alimentando? Alimentando é o beneficiário da pensão. Uhum. Não é isso? Beleza. Olha no 23. Só tem isso aqui, Nó. É. ó. Agora já tem. Qual que é? Uai, você está pagando pensão? Tô. Ah, então me fala aí, ué. Me fala aí qual que é o número do processo aí que definiu, onde que, qual que é a vara, a comarca, qual que foi a data da decisão judicial, Receita Federal. Isso aqui, ó, o número do processo, vara civil e comarca, não são campos obrigatórios ainda, pelo menos. Agora a data da decisão judicial já é, ó. Olha lá. Se você não lança, olha lá, vai estar aqui, ó. Uhum. No outro, não tem os campos, tá vendo? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Que é a Receita Federal tendo cada vez mais controle do contribuinte, né? E não vejo, é, eu vejo que aqui, talvez no futuro, né, possa ser exigido os dados da ação judicial, né? Já que estamos falando de tributos, ou de tributo, de imposto de renda da pessoa física, que está sendo objeto de uma discussão judicial, nada melhor do que pedir os parâmetros dessa ação judicial, para ver se está acontecendo mesmo, né? Isso aí, eu entendo que talvez a quantidade disso aqui, a representatividade disso aqui na massa de contribuintes deve ser pequena, Ah, deve entende? ser pequeno. O que faz com que a Receita Federal não queira ter tanto controle, né? Aí eles teriam que colocar ali uns ícones assim, via administrativa, pela via judicial. Aí, É, judicial no processo, igual o outro lá. exatamente. Exatamente. Beleza. Então vamos agora para uma outra aba. Deixa eu tirar essa aqui. Uma outra aba que é bem interessante também, que é essa aqui, ó. Que às vezes o pessoal tem medo dessa aba aqui. Ah, tá. Rendimentos recebidos acumuladamente. A galera se confunde nisso aqui. Quando aparece, não é uma coisa que aparece com tanta frequência. Quando aparece, gera dúvida. Quando aparece, às vezes costuma gerar dúvida. A ideia disso aqui, nós chegamos a falar disso não, né, Arlen? Não. Não, né? Beleza. A ideia disso aqui é o seguinte. Ora, vamos supor, vou bater nessa tecla da. Não vou dar o exemplo do processo judicial, não. Vou dar o exemplo. Dá um exemplo de processo trabalhista. Isso, Esse aparece. exatamente. Exatamente. Processo trabalhista. Vamos supor que o contribuinte entrou na justiça contra a empresa, né?
E aí ele estava falando o seguinte, olha, você não me pagou férias, não me pagou 13º direito, calculou errado e tal, e está discutindo valores de janeiro a dezembro de 2020. O processo tramitou, o juiz bateu um martelo que, olha, condenou a empresa, deu a sentença condenando a empresa a pagar 100% daquilo que o contribuinte havia pedido. Realmente a empresa estava era dando desperta, deixando de pagar o que era devido, calculando lá os valores de férias desse TC, tudo errado. Beleza. Ora, então nós vamos ter um problema. Por quê? Porque a empresa vai pagar tudo de uma vez, ou seja, vai fazer, como diz o outro, um Pix para a conta do ex-funcionário, imagino que ex-funcionário, né? Ou funcionário, vai cair tudo no mesmo mês. E aí, como é que fica isso? Né? Será que isso iria se somar aos demais rendimentos daquele contribuinte dentro do mesmo mês? Como é que fica o imposto de renda retido? Né? Antes, há muito tempo atrás, o que aconteceria? Ora, o contribuinte era penalizado. Porque se a gente fosse seguir a regra normal, pensa comigo, imagina aí que o contribuinte pediu várias verbas de janeiro a dezembro. Isso ia dar uma bolada, não ia? Ia. Isso ia bater na conta do cara, sei lá, 80 mil reais. Você imagina o imposto retido de 80 mil? Ele ia lá para a última faixa, fácil. Última faixa explodindo ali, beijando ali os 27,5, não é assim? Uhum. Ora, ao passo que se esses 80 mil estivessem distribuídos ao longo dos 12 meses, vamos fazer a conta aqui, 80 mil por 12, cara, dá 6.666 aproximadamente por mês. Bom, a retenção disso seria bem menor, né, do que 80 mil direto, concorda? Sim. Ora, então veja que, que injusto. Cara, a empresa me deixou de pagar. Eu vou na justiça. Aí na hora que a empresa acerta comigo, quem leva a tinta sou eu no imposto retido, né? Mas tá Bom, errado. tá errado. A gente tem que arrumar uma forma de corrigir isso. Muito bem. Teve discussão no STF ou no STJ, não me lembro e tal, beleza? Isso foi mudado e de fato passou a existir uma tabela específica para calcular esse rendimento, né? Esse rendimento recebido acumuladamente. Por que acumuladamente? Ora, estou falando de uma discussão de um processo trabalhista que se refere a um horizonte de 12 meses, no nosso exemplo aqui, tudo recebido, concentrado, acumulado no mesmo mês. Então, para evitar essa distorção, essa injustiça, por assim dizer, criou-se uma tabela específica para calcular esse imposto de renda retido e se refere, ou que leva em conta, a quantidade de meses a que se refere o rendimento. Então, ó, tem uma tabela que você consegue até pré-calcular isso na própria Receita. Se assim o site da Receita nos ajudar. Existe um simulador para isso. Você já consegue saber aí, ó, que beleza. Olha lá. Vamos pegar esse exemplo numérico que está aqui, ó. Ó, ação trabalhista referentes a rendimentos de 1 de 2020 a 6 de 2020, 6 meses, né? A empresa deixou de pagar verbas mensais no valor de 2.500. Beleza. A fonte pagadora deve utilizar a retenção em uma tabela específica, que é esse que está nesse simulador aqui. O valor foi recebido em 8 de 2022. Então, vamos lá, o cara entrou com a ação judicial. A ação judicial se refere a janeiro a junho de 2020 e o camarada recebeu, após a sentença do juiz, em agosto de 2022. Muito bem, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar um CNPJ qualquer aqui, vou colocar o CNPJ lá do escritório. Teste.
Vou colocar o meu CPF mesmo. Uai. Rendimentos tributáveis. Peraí, quanto que eu recebi que a gente falou? 2.500 por 2.500 vezes mês? 6, não é isso? É. 15 mil. Beleza? 15 mil. Tá, claro que lá no trabalho de perícia lá, da liquidação da sentença, né? Claro que não vai ser só 15, porque vai ter correção e tal, etc. Mas no nosso exemplo numérico aqui, beleza, 15. Mês do recebimento, vamos lá. 8 de 2022. Agosto. Se refere a quantos meses? 6 6. meses. 6 meses. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Ó, o ano calendário de recebimento. Acho que vai apagar tudo. Não, não vai. Ai, vai. Ali em cima é Nossa. 2020, não é não? Lá em cima. Não, que eu recebi de 2022, ó. Entendeu? Hum, Aqui, ó. Isso aqui, o ano calendário do recebimento, tá? tá. Este. Acho que essa receita, você muda um parâmetro, você começa do zero. Isso é uma beleza, né? Ah lá, 15 mil, beleza. Mês do recebimento, agosto. Quantidade meses, 6. Uhum. Despesas de educação judiciais, zero. Deduções, vou colocar zero, calcular. Gente do céu. Que luta, viu, bicho? Que luta. Ué, É, doidão demais. Agora foi. Ó, vamos ver aqui, ó, desde o início. Beleza, dados cadastrais. Ah lá, ano calendário 2022. CNPJ, contribuinte, rendimento tributável 15 mil, porque foi 6 vezes 2.500. Recebi em agosto do quê? Do ano calendário de 2022. 22. Esse valor de 15 mil se refere a 6 meses. Olha o meu Hum, IRF. Agora, vamos Não fazer calcula as suas de uma se vezada só. fosse. Vamos colocar aqui, ó, tabela IRF mensal. Vamos pegar a tabela aqui, ó. Vamos pegar a tabela do ano calendário certo. Tabelas aqui, ó. Mensal de 2016 a abril de 2022. Tá, pode ser essa aqui. É, engraçado a outra. É, deve estar com um programa de sequência, né? Ah lá, ó, 15 mil seria 27,5, não é isso? Uhum. Menos 869 e... Olha quanto seria a minha retenção se fosse na tabela normal. Nossa, isso. Se tivesse 3.000, 3.255. Ao passo que o 200 e justo pouco, é ó. 268,20. Nossa. Beleza? Então, voltando aqui, ó. O que acontece, né? É essa ficha. Então, o que nós entendemos aqui? Cara, que é justo você suavizar essa retenção
para não penalizar o contribuinte, né? Ele está recebendo acumulado não é porque ele quer, ele está recebendo acumulado porque a empresa deixa pagar, nesse nosso caso, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Isso é comum também acontecer, sabe como? Quando você tem discussão sindical ali de reajuste salarial, aí você tem a database ali da categoria, por exemplo, maio. Aí a convenção coletiva venceu, está havendo uma discussão ainda com relação a qual vai ser o percentual de reajuste, aí discute para lá, sindicato discute para cá, discute para lá, acaba demorando mais, acaba demorando muito tempo para essa convenção coletiva ser assinada e, consequentemente, a aplicação do reajuste. Às vezes o cara recebe no ano calendário seguinte. Aí isso pode acontecer também. É bastante comum, assim. Eu acho que, inclusive, nós temos aqui um informe de rendimentos, acho que da Assembleia, eu vou abrir ali, que lá no rodapé tem essa questão. Acho que são 2 meses ali e tal. A gente vai ver isso. Beleza. Fecha parênteses. Então, voltando, além dessa questão do imposto de renda retido ser suavizado, a gente tem uma questão que é a opção que o contribuinte pode fazer. Ele pode definir, ele pode escolher se ele quer que a tributação dessa renda seja exclusiva na fonte, ou seja, que ele pague esses 268 aqui e morreu Maria, encerra aqui a discussão sobre a tributação desses 15 mil, ou ele pode somar, pode escolher somar toda essa renda e também, consequentemente, o imposto retido, à declaração dele. Ou seja, colocar no bolo das demais rendas que eventualmente ele tenha. Então, olha, vamos lá para a prática. Se eu vier aqui, ó, olha só, o que eu vou ter? Cliquei em novo aqui, deixar isso aqui por último, vou colocar aqui. Vou botar os 15 mil que a gente calculou. Quanto que deu lá? 268,20. Mês de recebimento, agosto. Número de meses, 6. Olha só. Esses parâmetros aqui, ó, não estão mudando, tá vendo? Mesmo se eu marcar que ele está pedindo como obrigatório, eu vou colocar exclusivo na fonte. O que isso quer dizer? Que o 268,20 é o imposto necessário e suficiente para quitar com a receita a tributação desses 15. Beleza? Beleza. Não muda. Ao passo que, se eu colocar ajuste anual aqui, o que vai acontecer? Primeiro, essa informação aqui vai ser relevante? Não me interessa o mês de recebimento mais. O número de meses também vai ser relevante? Também não me interessa isso mais. Tanto é que esses campos vão sumir, olha lá. Esses campos somem. Na verdade, o mês de recebimento até fica, mas o outro campo some. Ele me pergunta se é isso mesmo que eu quero fazer e olha a diferença aqui, ó. Por que isso aqui mudou? Ora, mudou porque os 15 mil e o 268,20 entrou no bolo. Basicamente, é como se eu tivesse lançado uma outra fonte de renda que está somando lá a regra geral, a apuração geral. É muito raro, ou é menos comum, que essa opção seja mais vantajosa. Por quê? Ora, justamente por conta desse efeito que a gente viu, né? Se nós estamos falando aí de uma discussão judicial que tem uma quantidade razoável de meses, a tendência é que esse IRR, esse imposto de renda retido, seja pequeno. Ora, então é melhor a gente escolher pelo pequeno, né? Ou seja, escolher tributar exclusivo na fonte e morreu Maria. Muito melhor, né? Muito melhor a gente fazer isso. Então, vou confirmar essa Aparentemente opção? sim, Não, né? não vou.
não quero confirmar a opção para ajuste anual, não. Vou deixar aqui no exclusivo na fonte, né? E aí, às vezes, essa ficha, por que ela gera confusão? Primeiro que é bom entender essa questão conceitual aqui, né? Por que isso está acontecendo e tal, né? Por que é um negócio diferente? Isso aqui dá erro demais quando você tem, por exemplo, quando a declaração é feita pelo próprio contribuinte. Ele não entende isso aqui e tal. Já, já apareceu cliente para mim várias vezes assim, não, eu sempre fiz meu imposto de renda e tal, mas agora tem um negócio de RRA lá que eu tô com medo de lançar, não sei como é que funciona e tal. Isso é um prato cheio para você converter esse cliente a ser seu cliente anual. Presta um serviço top para ele, faz um atendimento cabuloso, passa a declaração dele na frente, que aí todo ano ele vai querer fazer com você e tal. Certamente pode ter um errinho ou outro ali, você melhora ali alguma redação ali dos bens de direito e tal, o camarada vai ver. Não, quando é feito por profissional é outra coisa. Essa aqui é a ideia, né? Essa aqui é a ideia. Então, assim, eu costumo dizer aqui que imposto de renda de pessoa física é bom de você mexer porque é um tipo de trabalho contábil que você não tem muito risco, o risco é relativamente baixo, você lida diretamente com o dinheiro que está no bolso do camarada, né? Então, assim, você fazer imposto de renda das pessoas, você faz até amigo, né? Você fica É, muito próximo do seu cliente e tal. e rola Várias até vezes rola até um divã, né? O pessoal começa a rola contar os demais. Nossa, casos, vai lá no conta passado o e volta, caso, nossa senhora. o Não, teve atende. um caso que eu vou contar, Ale, que Ah, aconteceu esse ano. Nesse caso é excelente, cara. Não posso contar porque eu não vou falar o aham. nome da pessoa, né? Você não, como é que fala? É, Não tem um dia que você falou assim, olha, eu posso falar da reza, mas não posso falar o nome do santo, né? é, Não teve uma aula que falou isso. exatamente. Posso falar da reza, mas não posso falar o nome do santo, exatamente. É, Aí o que acontece foi o seguinte, ó. O camarada, a declaração dele é toda bamba. Porque é o seguinte, ele ele tem, olha pra você ver que loucura, cara. Que loucura isso. Ele paga pensão pro filho dele, beleza? E quem, pro filho menor, mas ele deposita, notadamente, a pensão na conta bancária da mãe do filho e ex-esposa dele, beleza? Então, uhum, ele tem um alimentando, que é o filho dele. Declaração dele vinha sendo declarada como? Eu já contei parte desse caso, é porque esse caso se complementou agora com essas obrigações aqui, ó. Ah, não, 2024, 2023 não tem. Aqui, ó. O bicho pegou foi aqui, ó. Que agora tem que hum, colocar a decisão judicial. A declaração vinha sempre alimentando com quem? Não era o filho. hum. Vinha sendo o nome da ex-esposa. Tá errado. Tá errado. E a ex-esposa, beleza. Aí, olha pra você ver a situação. Agora tá pedindo os detalhes da decisão judicial. Na decisão judicial fala que ele paga pensão para quem? Filho. O filho, é. Para piorar a situação, no informe de rendimentos dele está escrito quem? A mulher. Você fala, Aí putz, o informe de tá rendimento tá errado. difícil. Tá errado. E aí, para piorar, esse caso, eu acho que eu já tinha contado, salvo engano. Não sei se foi aqui. Foi. Ou Você nos outros cantou o cursos que eu começo. foi, né? É. É. Agora teve as cenas dos próximos capítulos que agora já passou. Aí na outra você falou. O camarada, não, assim, na hora que ele me mandou a Né? documentação, eu tô vendo assim, ué, plano de saúde da ex-esposa? Por que esse cara me mandou isso? Plano de saúde e negócio de pós-graduação da ex-esposa. Eu falei, uai, que isso, bicho? O cara me mandou isso. Peguei o telefone e liguei pra ele. Falei, ô meu querido,
tô vendo aqui que você me mandou. Ah, não, pois é que isso aí da minha esposa eu tô pagando agora pra ela e tal, e aí, não, é tal, é que eu, não, só me fodo nessa vida e tal, porque, não, eu fiz uma união estável com ela aqui pra poder lançar esse meu imposto de renda. Eu falei, nossa, Não. que esse cara me arrumou? O cara tem uma decisão judicial de separação, fez uma Ah, união estável por fora do processo para poder pagar é, é, pós-graduação agora ex-esposa, nossa, a atual companheira e ex-esposa ao mesmo tempo para entrar no dependente do plano de saúde dele. Porque senão ela não pode entrar. A não. ex-esposa não pode, né? Tá Aham. sendo divorciada. Cara, que rolo, bicho. Eu falei com ele assim, amigo, nossa senhora, nossa, então assim, essa declaração sua tá com os dias contados para dar errado. É. Porque você tá lançando beneficiário. Não, tá tudo Ah, errado. nossa Tá só piorando, Senhora. cara. Tipo assim. E aí, cara, porque o cara não entende e tal, ele mesmo se diz leigo e Ah, tal, e gastei, já, investi um tempo para poder explicar. Falei, já cara, viu, já, informe já de viu um rendimento memezinho? Tem um memezinho que é assim. Ah, eu acho que tá ruim. Ó, piorou. Foi mais ou menos isso uhum. aí. Você achava que tava ruim, né? Ah, não, agora tá ruim, não é que piorou, não é que parece que agora piorou? É É. exatamente isso, Arley. Cara, um rolo danado. Moral da história. Falei, cara, o informe de rendimento da fonte de pagador tá errada, sempre esteve, mas se a gente só corrigir aqui, vai dar problema na hora. Se eu lançar aqui que seu alimentando é seu filho, o que a Receita Federal vai fazer de cara? Vai fazer o cara crachar. No rodapé do seu informe de rendimentos não está escrito que ele é seu filho alimentando, está escrito sua ex-esposa. Então, às vezes, é melhor manter o erro para poder evitar uma malha. É. Mas o correto é trocar. É trocar. Mas assim, até explicar para a fonte pagadora, ele não quis, ele optou por nada, deixa desse jeito aí, não lança nada da pós-graduação do plano de saúde. E aí, beleza, o que minha ex-esposa queria mesmo, que era ter um plano de saúde, ela vai continuar tendo e tal, não sei o que e tal. Aí o cara chorou e tal, não, só me foda e tal, fico com dó, não sei o que. Eu falei, não. E aí, por isso que eu tô É o contando, porque é divã. o Divão, o cara É chorou o comigo, divã. não, bicho, tá, sabe o que. E eu também faço o imposto de renda do filho dele, nossa, você não conta, pro outro filho, não conta nada pro É. fulano, não, e tal, que você souber disso. Eu falei, que isso, cara, Não, isso aqui tem é o sigilo sigilo. absoluto. Tem o sigilo. É, sigilo absoluto, é igual médico, não tem nem condição, né? Então, assim, Agora, é engraçado trazer esses casos aqui, porque é coisa que acontece com a gente, cara, no dia a dia, né? é. Né? Não é. Agora, lá no projeto de extensão do imposto de renda, Uhum, teve uns casos uhum, interessantes. Aí eu também vou contar a reza, mas não vou falar o santo. Aí teve um caso uhum, legal que foi o seguinte: é, a pessoa tinha vendido um imóvel e não tinha recolhido o imposto sobre o ganho de capital. Aí, beleza, aí estava caminhando para calcular o ganho de capital para uhum. lançar. Só que quando chegou os Sim. documentos, a gente olhando o contrato de compra e venda e depois a venda mesmo, a pessoa era Uhum. usufrutária. E o imóvel mesmo era o Nossa. nome dos filhos. E o dinheiro na Aham. conta da pessoa. Aí, uai, mas peraí, isso aqui não vai ser ganho de rendimento dela, é ganho de rendimento dos filhos, né? Aí falou assim, Sim. aí que faz? Aí depois, aí sabe o que é que encaixou, sabe o quê? Num empréstimo. É. Os filhos, É. na verdade, o ganho de capital dos filhos, eles vão ter que fazer lá No no CPF deles. no CPF deles, colocaram o dinheiro na conta da mãe, aí tá lá na conta da mãe, aí, na verdade, foi um empréstimo, aí entrou como empréstimo É. na declaração de imposto de renda É. dela. Mas estava Aham. tudo caminhando Concordo para ser total. um ganho de capital. Aí na hora que nós pegamos o documento, nós falamos, mas não dá, não está no seu nome. É. É. Como é que você vende uma coisa que não é sua? É, É, ué. Não tem como não, ué. Você tá só usufruindo do bem, né? Tá morando, se você quiser alugar, beleza, você pode ficar morando aí, fazer obra, reforma e tal, beleza. Agora vender você não pode. Não é seu né? mais, velho. É dos seus E, filhos. e interessante que é assim, É. você tem que ter os documentos tudo na mão para você bater o oi e ver isso, que nem você viu, bater o oi e ver essas situações aí, porque de boca a pessoa vai te falar que é Uhum. aquilo.
que é aquele e tal. Aí quando você pega o documento e vê, É, quem você vê, você desvia aí no alimentando. A diferença. é, Nesse outro lado também tinha é, isso. Eu até lembrei de uma coisa, André, que eu queria é. te pedir. É que nas Claro. primeiras aulas, você falou que um Uhum. checklist é essencial para fazer um bom imposto de renda. Sim, Eu estava procurando, só sim. que eu ainda não tenho assim vivência para saber se o checklist é bom. Será que você não depois me indica um, não? Checklist de documento. Ah, Pra você mandar para a eu não, pessoa para você não te fazer indico, imposto de não, renda Ale. dela. Eu vou te mandar o meu. Vai bom Vou te demais, mandar o velho. meu que eu utilizo, cara. Com toda certeza. Com toda certeza. Só me manda um e-mail me lembrando. Ou então me manda no WhatsApp aí que eu te mando. Ué, rolou. Acho que eu tenho Não, seu e-mail pode anotado me aqui, deixa eu ver. mandar. Vou te mandar ele. Vou escrever ele aqui. Pode ficar à vontade, cara. O e-mail, o WhatsApp. Estou à Você disposição, me cara. passa seu e-mail, não? Passo. Mandar aqui no. No... Se apareceu aí. Aqui apareceu. no chat. Anotado. Manda no e-mail que eu te mando ele, cara. É Depois eu um te peço checklist lá. que eu utilizo. Ah, beleza. É um checklist que eu utilizo, assim, porque para ele visa, assim, eu tento deixar ele o mais sucinto possível e tento fazer com que a gente passe por todas as situações que são obrigatórias de serem lançadas, seja do ponto de vista informacional, seja do ponto de vista de influenciar o cálculo do imposto, é, que às vezes, se você não fizer essa pergunta para o cliente, passa batido. Deixa eu te dar exemplo. Você falou uma assim de É, dependente. Dependente fazendo estágio. exatamente, exatamente. Assim, eu coloco lá no checklist, assim, desde se o cara tem um novo dependente ou não, desde se ele recebeu, fez saque do FGTS ou não, porque você tem que lançar em isento, se ele fez uma doação para um partido político ou não, se ele vendeu algum tipo de imóvel, se ele comprou algum outro tipo de imóvel e não informou, porque às vezes o cara não sabe, não lembra, tem desconhecido, esquece, né? Esse é o mais comum. Mais como, não, bicho, esqueci. Às vezes tem aqueles caras que ficam numa catira danada, que vende carro, compra carro, que tem contribuinte assim, né? O É a camarada esquece, catira. bicho. Os caras É. esquecem que ele trocou de carro, esquece que aí o carro tá no nome da esposa, esquece rolo, sabe? É o nome da esposa, que não sei quem passou por não sei onde e vendeu, já transferiu direto, aqueles rolo de Já, propriedade. já Cara, se passou você não por tiver um três já, né? checklist, bicho, se você não tiver um checklist, o cara vai te mandar um áudio de 4 minutos que você vai demorar 40 para poder entender o que está acontecendo. É, Então, assim, essencial, né? o que eu costumo dizer aqui no escritório, Ale, o mais difícil não, tô exagerando. Claro, depois que você cria ali um conhecimento do imposto de renda, o desafio passa a ser não elaborar a declaração, mas organizar a forma que a declaração é feita e coordenar a equipe para poder fazer. O mais desafiador é exatamente isso. Cara, como é que eu vou acessar o meu cliente? O que que eu vou pedir para ele? De quanto em quanto tempo eu vou cobrar e tal? Porque a gente sentando e fazer, depois que a gente aprendeu bacana e vai criando a experiência, é tranquilo, cara. O difícil é você fazer com que a informação não demore tanto para chegar até o Eu, executante de maneira é, organizada. o que você está falando aí, eu vivenciei isso lá no escritório, que eu vi o Uhum, pessoal, eu mesmo não fiz lá no escritório, não, mas eu vi o pessoal sofrendo lá para o pessoal mandar uhum. documento. E na última É, semana, antes do feriado, tinha gente faltando para mandar documento, e documento simples, em forma de é, rendimento de banco. é. Aí eu vejo que a batalha realmente Uhum, é essa que você está falando. é. Porque, tipo assim, com uma equipe treinada bacana, cara, de posse dos documentos a gente faz a declaração, tá de boa. Sim, O bicho pega e até isso acontecer, né? e até O chegar o camarada te documento. manda aquelas fotos toda mal tirada que você não consegue. Você, Complicado, cara. você não consegue Complicado. ler. É. Não consegue ler Agora, nada. No Instagram, cara, as fotos são maravilhosas do cara. Agora, pra tirar uma foto em forma de rendimentos, misericórdia. O camarada não agora, consegue, tipo assim.
E quando a pessoa não lembra que tem as coisas, você sabe que lá É. no projeto também, é, é, nós começamos uma pré-preenchida de Uhum, teste, para a pessoa ver lá, né? Aí na pré-preenchida uhum, já puxou as informações bancárias. Aí a pessoa não lembrava que sim, tinha uma conta num banco lá, não, sabe? Aí, é, não, e essa conta aqui? Ah, essa conta, não sei. Aí, de repente lembrou, não, tem essa conta mesmo. E a conta lá é, com saldo. E tinha mais coisas, é, sabe? É porque é é, engraçado, a é. pessoa esquece, tem muita coisa. Esquece, esquece, esquece. E às vezes isso, cara, essa questão da pré-preenchida, né? Que é o que a gente viu aqui, que é, vamos dizer assim, o caminho mais adequado e completo, né? É você iniciar uma declaração aqui, inclusive por procuração, é a maneira mais assim, o suprassumo, né? Ou Sim. seja, o seu cliente fazer a devida autorização lá no ECAC para que você possa fazer a declaração dele, assim, esse ano até consegui aumentar um pouco o percentual de clientes que faz isso. Mas assim, é uma burocracia a mais, né? Que você precisa mostrar pro cara e tal, como é que faz e tal. E às vezes o cliente pode interpretar essa segurança adicional que você vai dar como uma burocracia desnecessária, né? Sim. Eu já tenho vários clientes assim, do tipo, eu fui pedir a pré-preenchida pro cara, ele falou, putz, bicho, pô, mas me indicaram você, não tô fazendo com outro contador, lá com outro contador não tinha nada disso, era muito mais rápido e tal, não sei o quê. O cara Hum, não tem essa visão de que você está querendo trazer uma segurança é. maior, que Você você não quer uma está querendo. segurança, O cara fazer não o tem. negócio certinho. O cara não vai ter essa leitura. Então, às vezes você abre mão de uma segurança como essa, né? De uma declaração bem feita nesse sentido de puxar as informações que às vezes o cara são obrigatórias, que o cara nem sabe que tem, como esse exemplo da conta bancária que você deu, né? Mas o cara às vezes não vê isso. Né? O cara não vê isso. Aí, às vezes, você tem que Uhum. dar um outro tratamento. É melhor você ser o cara menos burocrático e resolver o problema do cara mais rápido do que fazer um atendimento melhor, tecnicamente melhor, mas que o cara vai interpretar como uma Como melhor, burocracia né? desnecessária. Como É, pra ele é bom ali, né? exatamente, exatamente. Bom, então, feito isso, eu tenho algumas considerações aqui. Acho que não vai dar nem para a gente fazer uma revisão, mas está tranquilo. São 7 minutos. Umas considerações aqui de alguns pontos que é interessante, assim. Eu gosto de trazer uns pontos, uns highlights de é, erros bastante frequentes na declaração, né? Primeiro deles é o camarada é, modificar valor do veículo. Veículo Quid, por exemplo. O camarada comprou o carro por 70 mil, aí no ano seguinte ele vai lá e coloca 68, porque o valor da FIP mudou. Isso é muito comum. Ou o contrário, né? Porque carro usado de uns tempos para cá deu uma valorizada, né? Inclusive, teve muita gente vendendo carro aí com ganho de capital. Teve. O camarada valoriza o carro dele ali, né? Coloca ali 72 mil. Isso é muito comum. Erros super comuns. Segundo erro, bastante comum, fazer o mesmo para imóveis. O camarada tem a casa dele. Não, vou colocar isso aqui, ó. Esse aqui, exemplo, é clássico. Lote de terreno em tal lugar. Camarada comprou esse lote lá em 1900 bolinha por 8 mil reais. Hoje o lote vale 400 mil. Aí o cara vai lá e sapeca 400 mil na declaração. Nossa. Erro muito comum. Ah, não, mas o que é isso? Os meus imóveis estão desatualizados. E vão permanecer desatualizados. E vão permanecer, porque esta é a regra do imposto de renda. É muito comum. Muito comum também o camarada fez o seguinte, ó. Ele comprou um imóvel, comprou um apartamento dele, apartamento 203 do edifício X.
O camarada, o apartamento, ele comprou lá, fez um financiamento pela Caixa de R$ 800 mil. Aí ele vem e lança aqui 800 mil. Erro muitíssimo comum. Ele, ele, Por quê? ele, ele pensou na quantidade de parcela e está lançando o valor final do parcelamento? Não, ele tá lançando o valor nominal. Tipo assim, Ah, não o 800 valor do mil. imóvel. Ele deu 100 de entrada e financiou 700 lá na Caixa Econômica que está pagando. Hum, E aí ele vem aqui e lança 800. O que que é o correto? O correto é você lançar o valor que você efetivamente já pagou até aquela data. Então, hum, se eu comprei e dei uma entrada de 100. de 100, eu deixo aqui 100. E se em 2022 pago prestações pagas em 2022, totalizou, sei lá, 80 mil que eu paguei no ano. Hum, O que que ele vai fazer? Vai colocar aqui 180. Isso é o certo. tá. Certo a se fazer. Lembrando que toda e qualquer custo envolvido no imóvel para colocar em condições de moradia, nesse caso aqui, né, de um imóvel residencial, podem ser incluídos, a saber, custos É escrito, com é aquela. cartório, ou seja, escritura Aham. e ITBI. registro, ITBI, etc. As pessoas deixam de colocar isso aqui, né? Erro comum. O camarada não faz isso aqui e também lança aqui como dívida em estabelecimento bancário, financiamento do meu apartamento. Isso não se faz, tá errado. Não se lança dívidas ou financiamentos ou empréstimos em que o objeto do empréstimo, do financiamento, é a própria garantia, que é muito comum em financiamentos de imóveis, não é assim? De carro Hum, também, né? é Mas de nem carro tanto, mesmo. né? Assim, hoje nem tanto. Mas imóvel com certeza, né? Assim, o próprio bem que você adquire, ele é dado em garantia, né? Ou seja, se você não paga o financiamento, a Caixa vai lá e pega o imóvel, não é assim? Sim. Então, em financiamentos dessa natureza, que é o chamado SFH, né? Sistema de Financiamento Habitacional, você não lança como dívida em ônus reais. Então Você não lança precisa ter tão mais somente. bens e direitos Como é que é? ali. Então não põe não põe nada lá em dívidas de R$ 11 e você vai pôr o bem ali agora, né? Exatamente. E você vai evoluindo ano a ano o valor dele, com as prestações que você vai pagar. E essas prestações, claro que dentro delas está o quê? Seguro, juros, todas aquelas taxas, taxa de abertura de crédito, não sei o quê, então tem um monte de pequenas parcelas ali, né, que estão embutidas ali dentro daquele valor que mensalmente o contribuinte arca ali, né, no financiamento. Por isso que é importante que, isso é muito comum, né, o camarada, ele é correntista da Caixa, por exemplo, aí ele te manda o informe de rendimentos da conta corrente, mas ele não te manda do financiamento. Hum. Porque não é unificado, né? Nem todos os bancos são unificados. O do Itaú, por exemplo, é. Você correntista ou não, quando você tira o informe do Itaú, tá tudo ali. Tá Itaú Previdência, tá Itaú empréstimo imobiliário, tá o saldo de conta, saldo de poupança, saldo de investimento, tá tudo ali. Da Caixa Econômica, não. Na Caixa Econômica você tem um informe de rendimento específico do. Na verdade, não é nem informe de rendimento, é demonstrativo para fins de imposto de renda específico daquele empréstimo, daquele financiamento, né? Muito comum também. E para a gente fechar, aqui que horas são? Para a gente fechar, o que é legal também a gente falar é que as pessoas esquecem se confundem na hora de lançar isso aqui, ó.
consórcio, né? Que famoso consórcio lá que você tem uma carta de crédito, né? Geralmente o valor da carta de crédito está relacionado a algum bem, né? Ah, quero comprar um carro no consórcio, né? Como é que funciona de maneira geral? Você escolhe o valor da carta de crédito, que é o tipo carro que você quer, né? Você fica pagando mensalmente, aí tem um sorteio, né? Se você é contemplado nesse sorteio, mesmo depois da segunda parcela, você já leva o carro e continua pagando as demais parcelas, claro, né? E aí, quando o consórcio é ainda não contemplado, o que você precisa fazer? Lançar ele como consórcio não contemplado e colocar aqui, valor pago em 2022. E vai, mesmo esquema do imóvel, vai evoluindo, vai aumentando o valor daquele bem. Quando o consórcio é contemplado, ou seja, o famoso, tirei o carro lá no consórcio, né? O que você faz? Você transporta o valor daqui, né? Vamos supor que já estava aqui, ó, 10 mil reais, 20 mil reais. E aí, ó, consórcio contemplado em 2022. O que você faz? Você zera aqui e vai lá e lança o bem. Vamos supor que seja um veículo aqui. Veículo tal, obtido por consórcio. Aí, coloca assim, valor pago em 2022, as parcelas do consórcio, vamos dizer assim, 8 mil reais. Então, eu já tinha 20 lá, agora vai para 28. Muito comum as pessoas em rádio se confundirem nisso aqui, e aí lança o consórcio não contemplado já como bem, ou então esquece de lançar o consórcio. Isso aqui é bastante comum. Eu vou ver se eu consigo no próximo semestre colocar essa. 4 aulas é muito curto, né, cara? Muito pouco para a gente tratar tudo. Coloca assim, mas eu queria colocar esses erros clássicos, esses highlights. Assim, o que você não pode deixar passar? É uma boa aqui. Tem uma lista aqui razoavelmente grande com isso. Bom, é isso então, né, Arley? Valeu, cara. Isso aí. Eu que agradeço, Obrigado André. aí Obrigado, pela participação. Eu que agradeço, bom Pode demais. me mandar o e-mail lá, que você precisar de mim, a gente mantém contato lá, cara. Que você precisar de ajuda aí, não só durante aqui as disciplinas, mas para a vida aí, você pode contar comigo, eu estou à disposição. Digo mesmo, precisando, tô na área. E aqui, te perguntar, você vai ter mais Beleza. disciplina? Cara, não, acho que você tá no último período, né? Não, eu tô o meu é misturado, né? Porque eu puxei Misturado, né? disciplina, eu tenho quinto, sexto e sétimo período misturado. Ah, tá. Cara, eu acho que as disciplinas que eu dou, acho que você já fez comigo, que Ó, são... eu fiz o laboratório. Presencial ou Não, distância, né? foi online. Online. Nossa, se tivesse feito presencial, você ia curtir mais ainda, cara. Presencial é top. Que é tipo assim, é no dia a dia ali, entendeu? Dentro do laboratório mesmo e tal, a gente batendo cabeça ali, é bom demais. Mas você fez laboratório, o que mais? Teoria Não, você fez comigo, não fez? teoria não. Fez teoria da contabilidade comigo, não? Não. Vou até olhar, mas não fiz não. Fiz só laboratório de práticas contábeis e tô fazendo essa agora. Aham. Ah, tá. Você fez contabilidade pública comigo, não? Não. Não? Ah, então você vai fazer ainda. Vai Contabilidade fazer pública, então ainda. deve aparecer para mim para frente, então. Deve aparecer. Eu sou professor de 4 disciplinas na contabilidade. Imposto de renda, teoria da contabilidade, contabilidade pública e laboratório. Não, então a gente encontra aí, então ainda. Não, a gente conta com certeza. Com certeza. Beleza, Beleza, Arley. Grande abraço pra você, cara. Bom final de semana aí. Tamo junto. Abração, abraço, viu? obrigado, viu? Bom Até descanso mais, aí. cara. Por nada, Até querido. mais. Você Tchau. também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.